tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2015. Esse é o verbete de número 3.390. Ele tem 4 páginas, 40 logias e 7 máximos. O tema de hoje é Colégio Invisível da Parapercepciologia. A especialidade é Colegiologia. A nossa verbetógrafa é a Lilian Zolê, que é graduada em Psicologia, pós-graduada em Saúde Pública, voluntária da Conscienciologia desde 2000, coorganizadora do livro Acoplamentário em Primeira Década, coautora do Manual do Acoplamentário e Terapia Cognitivo-Comportamental em Crianças e Adolescentes, autora do livro Parapsiquismo na Infância e EPICOM desde 2014. Definologia. O Colégio Invisível da Parapercepciologia é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre pesquisadores por meio do vínculo consciencial, com o objetivo de fomentar o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em parapercepciologia ou percepção extrasensorial, tendo em vista a produção de GESCONs e o aperfeiçoamento da holomaturidade das consciências em geral. O holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial, os parapsicopensenes, a parapsicopensenidade, a retilinearidade pensênica, mantendo sadiamente a paraperceptibilidade aguçada. Na fatologia, a organização grupal para os estudos da conscienciologia, os encontros presenciais do Colégio Invisível da Parapercepciologia, o incentivo às GESCONs, a geração de verponstarísticas, as anotações das experiências bioenergéticas grupais e por aí vai. São várias linhas aqui que a gente tem na fatologia. Na parafatologia, o autodomínio do estado vibracional profilático, essencial na consecução do trabalho grupal, as extrapolações parapsíquicas, o amparo extrafísico de função, o estudo prático dos parafenômenos de clarividência, acoplamento energético, assimilação, desassimilação energética e psicofonia nos cursos de campo bioenergéticos da conscienciologia. E por aí vai também, tem vários outros assuntos. Chamamos a atenção aqui na página 10 para as pontuações, que falam um pouco do colégio em si, e mostra realmente que esse colégio já produziu GESCONs, o que quem sabe é um dos pontos altos do colégio, que é justamente fomentar a publicação e a pesquisa de uma maneira geral. Na remissiologia nós temos distorção parapsíquica, engano parapsíquico, interrelação fenomênica, labilidade parapsíquica e perfil parapsíquico. O Colégio Invisível da Parapercepciologia fomenta a pesquisa e a troca de experiências parapsíquicas entre os pesquisadores, propiciando o descortínio da multidimensionalidade. Questionologia. Você participa de algum colégio invisível da conscienciologia? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a pesquisa em grupo das parapercepções pessoais? Na bibliografia, nós temos 4 itens. Na mega-análise da nossa equipe, nós salientamos organização, pesquisadores, intercâmbio, encontros, estudo, escrita, publicação, experiências, parapsiquismo, amparadores, acoplamentos, autovivências, parafenômenos, aprofundamento, autodiscernimento, multidimensionalidade,
interassistencialidade, energossomatologia, parapercepciologia e colegiologia. Então, para a gente começar o nosso debate, a gente vai pedir então para que a Lilian explique um pouquinho o motivo da escolha desse assunto. Então, boa tarde a todos. Então, a temática Colégio Invisível da Parapercepciologia veio, então, essa ideia da escrita do verbete para auxiliar na divulgação desse trabalho do Colégio Invisível. Esse trabalho se estruturou através da coordenação do acoplamentário, que na época, acho que foi mais ou menos 2008, por aí, eu, juntamente com o professor Flávio Bononato, a gente estava coordenando o acoplamentário e tivemos a ideia de interagir mais com as equipes de campo, que são equipes do ECP2, dinâmicas parapsíquicas, imersão progesterápica e assim por diante. E a gente levou essa proposta ao Conselho de EPICONS no sentido de a gente trocar mais vivências, experiências, técnicas, pesquisas, para qualificar cada vez mais as equipes de campo bioenergético. Essa ideia foi aprovada, na época, pelo Conselho de EPICONS e a gente fez o teste em nós. Então, a gente acabou, eu e o Flávio, eu participei de algumas equipes, né, para entender mais os bastidores e assim por diante. E conversando com o Flávio, a gente viu a importância de entender e fazer esse intercâmbio para as próprias equipes. E daí veio a surgir o Colégio Invisível da Parapercepciologia. E com isso a gente começou a desenvolver alguns trabalhos de trocas de ferramentas de pesquisa e as publicações em si do colégio, né? Bem, antes da gente começar então aqui as perguntas, a gente tem um recado. O CAEC e a Sinvex, elas convidam todos para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai acontecer de 10 a 12 de julho de 2015, aqui em Foz. A proposta do evento é a dos participantes reviverem o ambiente e as reflexões do curso intermissivo, por meio de oficinas práticas sobre as próprias retrovidas, a autoproexis, os traços conscienciais e a anti-estagnação existencial. Então, quem tiver interesse, informações, inscrições no próprio CAEC. E também aqui no CAEC vai ter o curso Campo Avançado de Auto-Mega Euforização. Ele é um curso inédito que vai acontecer de 24 a 26 de julho no Hotel Mabu Interlúdio, aqui ao lado do CAEC. Ele é um curso de campo com os EPICONs Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini, e ele é inédito justamente porque ele traz essa ideia da mega-euforização, que é um fenômeno que o professor Valdo trabalhou por muito tempo aqui. Hoje já tem dinâmicas sobre esse assunto e agora vai ter esse curso. Então fica o convite de 24 a 26 de julho de 2015. Então, vamos começar aqui as perguntas, Lilian. Fatologia, página 8, primeira linha. Qual a periodicidade e onde ocorrem os encontros presenciais deste colégio? E de quando em quando ocorrem as reuniões online? Esse colégio, ele está se estruturando, ele é novo, e o nosso primeiro encontro ocorreu nesse final de semana. Hoje, então, a gente estava tendo a primeira qualificação das equipes de campo bioenergético da CCCI, foi sexta, sábado e domingo, está ocorrendo. Então, agora à tarde a gente vai finalizar essa qualificação. Deu 41 professores pesquisadores da parapercepciologia e a gente achou que foi um sucesso como primeiro encontro. Como eu falei, esse colégio ele teve início lá mais ou menos em 2008, 2009, só ficou muito internamente entre os próprios coordenadores das equipes de campo, porque a gente não sabia muito bem como estruturar isso. Então a gente preferiu fazer testes entre nós, primeiro criar um sinergismo entre as equipes de campo, que é lá que está o nosso público-alvo, que são os professores e pesquisadores da parapercepciologia, para depois sim abrir isso para mais pessoas participarem. Então a gente ainda está engatinhando nesse processo. Os nossos encontros, então, basicamente a formação, como eram dos próprios coordenadores das equipes de campo, a gente acabava se encontrando muito aqui no CAEC. E cada encontro surgiam ideias, que surgiam pesquisas e que geravam publicações. Mas era um pequeno métier ainda é. A gente está querendo expandir, né? Agora, qualquer pessoa pode participar ou tem algum pré-requisito?
Não, o Colégio Invisível é aberto, qualquer pessoa pode participar. Porém, como nós não sabíamos, sabe, Mabel, a questão de como, até como fazer pesquisa, a gente queria ter uma estrutura, um método, né? Um experimento. Então, por isso que a gente se concentrou mais nos próprios professores de equipes de campo, para a gente começar. E a gente está nisso, entendi. Né? Mas agora, por exemplo, se um teletertuliano está escutando essa nossa tertúlia e ele quer participar, ele pode? Ele pode participar. Ele pode participar. A gente está se organizando para isso. Para isso. Patologia, página 8, 10ª linha. Embora sejam individuais, quais são os trafores, os trafares e os trafais intervenientes no desenvolvimento parapsíquico na média dos participantes deste colégio? É uma conscienciometria. Então, olha, Uau. Quais são os trafores, os trafares e os trafais na média? Na grupo? média, olha só. Nesse encontro, tema bom de pesquisa, né? Um tema bom, vamos levar para pesquisa, boa saída. Mas nessa qualificação a gente trabalhou muito alguns aspectos, né, dos trafores, né? Então a gente viu as pessoas são altamente assim determinadas, a gente vê práticas determinadas no sentido assim das questões de energia, do próprio desenvolvimento, são aplicadas, sempre estão buscando, né, ferramentas para qualificação. Os trafores, existe uma subjugação, uma desvalorização dos trafores, isso a gente identificou. Não digo que foi a média, né? Porque a gente não fechou ainda a qualificação e a gente está bem nesse processo do momento dos subgrupos de debaterem sobre isso. Mas posso falar da minha vivência que eu vi ainda existe essa questão da desvalorização dos trafores, né? Parapsíquicos. O que eu estou falando aqui é mais voltadas ao parapsiquismo, né? Então, os trafais a gente pode ver que é esse desenvolvimento do posicionamento e da autossegurança pessoal. Nesse grupo que a gente está trabalhando no momento. Trafais? É isso, posicionamento e autossegurança, né? É o tempo, né? Patologia, página 8, 3ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o olhar pesquisístico perante aos fatores intrapsíquicos? Uma questão que a gente está tentando implantar ou fomentar mais é não ficar somente nos fenômenos parapsíquicos. Então, o nosso objetivo do colégio em si é trabalhar o fenômeno, mas sempre com foco da intraconsciencialidade. Então, a gente viu que para desenvolver o parapsiquismo é necessário uma renovação constante, íntima, de traços, tendências, condutas, comportamentos, né? E cada vez mais que a gente vai renovando esses traços conscienciais, mais vai expandindo a nossa paravisão e os parafenômenos são uma consequência. Então, no colégio, a gente busca ferramentas para o desenvolvimento pessoal, reciclagens, e que isso favorece, sim, o desenvolvimento parapsíquico. Na sindromologia, página 9. O que seria a síndrome do oráculo? A síndrome do oráculo é daquela pessoa, o sensitivo, o parapsíquico, que ele trabalha com questão dos fenômenos parapsíquicos, voltados assim para dependência, para o poder. Então ele tem o poder da informação, né? Então ele gera pessoas mais submissas. Ele cria dependência, né? Então esse é o oráculo que tinha. Vamos pegar na Grécia. Existiam os oráculos e tinha os consulentes que o consultavam, né? Mas não existia um trabalho ombro a ombro. Era sempre uma hierarquia, né? E não se tinha troca de informações e nem desenvolvimento. Né, o problema também da falta de criticidade, perfeito, né? De você tomar aquela informação como verdade absoluta e seguir a sua vida baseado naquilo, perfeito, né? E é o oráculo de Delfos. Perfeito, é isso que eu estou falando. E essa visão é a questão mais do consulente, né? Da falta de crítica. Mas do oráculo em si, a questão do poder, do prestígio, ganhos secundários, eles eram grupos fechados, só se desenvolvia aqueles grupos seletos, escolhidos, não se dava oportunidade daquelas pessoas para elas desenvolverem o seu próprio parapsiquismo e elas chegarem por elas as informações necessárias para a vida, para o Proexis, né? Então é nesse sentido que se desenvolve essa síndrome do oráculo. Tá muito, então, só frisando, está muito vinculado com a questão do poder e prestígio.
Parafatologia, página 9, terceira linha, de baixo para cima. O reconhecimento e a valorização da equipe extrafísica. Poderia explanar e, se possível, explicar como lidar com essa situação no dia a dia de uma maneira prática e com holomaturidade, sem se perder nos fenômenos? Tá. Então, é o reconhecimento e a valorização da Equipex. Aqui eu coloquei esse item no sentido de os integrantes, né, da equipe de campo, então eu estou falando daqueles professores que trabalham no ECP2, nas dinâmicas, né, que auxiliam e muito a questão da estrutura intrafísica do campo e até mesmo energética, né? Não só o EPICOM. Então, essas pessoas, a gente sente que cada final de curso, e até mesmo nessa qualificação que a gente está tendo, a equipe extrafísica se torna mais presente no sentido assim de das pessoas, desses integrantes, valorizarem isso. Então, há um reconhecimento e até uma gratidão pelo trabalho que elas estão desenvolvendo. Porque sem essa disponibilidade íntima de cada integrante, cada parapercepciólogo, a gente não conseguiria manter um campo daquele bioenergético. Não conseguiríamos atender os alunos, né, novos integrantes e assim por diante. Então, existe sim uma valorização grande da Equipex para com a Equipim, que é um sinergismo, né? Agora, a questão que estão perguntando é como colocar isso no dia a dia. Eu acho que é questão de crítica, né? Autocriticidade. Então, não é porque estão valorizando o seu trabalho que você vai encher o seu ego, vai ficar orgulhoso, subir no salto. Então, eu vejo que todo esse trabalho de reconhecimento gera uma responsabilidade ainda maior. Então, essa responsabilidade, em vez da gente ficar gastando essa euforização que a Equipex nos lança com coisas bobas e tolas do ego, a gente deve direcionar isso por mais reciclagens ainda, né? Que nem você disse, é um problema intraconsciencial, né? De autoanálise. E outra coisa, se tem uma Equipex, que Equipex é essa? Qual é o seu passado com aquela Equipex, se é que existe? Então, tudo vai voltar de novo para essa autoanálise, né? Mais profunda. Você tem pergunta, Laura? Oi, Lilian. Eu tenho uma pergunta sobre a defnologia. Você coloca aqui uma relação da parapercepciologia com o aperfeiçoamento da holomaturidade das consciências em geral. Eu queria que você aprofundasse um pouco qual é essa relação da parapercepciologia com a holomaturidade. Olha, Laura, eu vejo assim que não tem muita saída. Para a gente entender um pouco mais os parafenômenos, a gente tem que trabalhar a questão intraconsciencial nossa, de cada indivíduo, porque senão a gente vai ficar só na superfície. A gente vai ficar ainda vendo muito show parapsíquico. Então, para que não ocorra isso, é necessário trabalhar a maturidade das consciências. Como é que a gente trabalha isso? Através do fomento da conscienciometria, consciencioterapia, qualquer técnicas de reciclagem, né? E que a pessoa comece a perceber de maneira mais realista o seu modus operandi de ser. Então, quanto mais o óculos dessa pessoa estiver limpo, para ela enxergar a si mesma, os outros e ao seu redor, mais fácil é ela de entender os mecanismos da parapercepciologia. O que acontece com ela, com as suas questões de exteriorização, absorção, de fenômenos em si que ela pode produzir. Então, sempre se volta mais para ela, no sentido intraconsciencial, para ela entender um pouco mais os fenômenos parapsíquicos. Não sei se eu me fiz clara nesse sentido. Mas, então, a gente pode dizer que é uma via de mão dupla? Tanto você, quanto mais maduro você é, mais você compreende os fenômenos, e quanto mais parapercepções você tem, mais maduro você pode se tornar? Eu acho assim, isso não dá para engessar, porque eu vejo assim, tem várias pessoas que têm muitos fenômenos parapsíquicos e isso não quer dizer que ela seja madura. Então a gente pode dizer, existem vários sensitivos assim, lábeis, então não é bem assim. Nem todas as pessoas que produzem fenômenos parapsíquicos em grande quantidade quer dizer que ela adquiriu maturidade. Não é bem assim. Então isso é muito mais difícil. A gente está... Aliás, é o que mais se busca, não é isso? É o que mais se busca. Eu vejo assim que a conscienciologia, ela chegou assim, trazendo isso. Isso até um certo ponto é diferencial. É o diferencial, né? Então, a maioria desenvolve o parapsiquismo simplesmente pelo fenômeno, pela passividade, não sabe que padrão de energia é, né?
Então, na verdade, ela não está sabendo como funciona o seu processo parapsíquico, né? Através da reflexão, da ponderação, da pesquisa, da autopesquisa, é que a gente consegue criar a maturidade. E a OLO é consequência de um crescendo, né? Porque eu fiquei pensando, uma última coisa, eu fiquei pensando assim, que quanto maior a visão, né, mais longe, uma visão mais de conjunto, você tem a possibilidade de ver a cosmoética dentro daquilo, mas eu acho que isso só chega realmente não só com o parafenômeno, mas com a reflexão, né, como você falou. Perfeito. Não, perfeito. É porque há muitos parapsíquicos que experienciam fenômenos, mas eles ficam só no fenômeno, né, como a Lilian falou. E outra coisa... Não reflete. E eu vejo que interpretar os fenômenos, né? Também. Sim. Saber Alguém falou? interpretar. A Cristina. Então... Não, eu estava pensando nisso que estão falando você, que é importante também a maturidade para saber interpretar adequadamente o fenômeno, que não é fácil, não. Tem várias coisas a gente para considerar e saber ter assim a certeza de que realmente foi compreendida o parapercepto, a mensagem, né, do fenômeno. Ok? Tudo bem, Laura? Mais alguém? Patologia, página 8, quarta linha. A escrita realizada em grupo. Poderia esclarecer se essa técnica é aceita em quaisquer trabalhos conscienciológicos? O verbete não é em grupo. Então, o verbete é individual, né? Então, ele tem essa característica. Então, não é todos os trabalhos. Aqui eu me refiro ao trabalho do Colégio Invisível que a gente desenvolveu. O manual do acoplamentário, foi uma organização. Então, teve várias pessoas, né? Que a gente compilou, na verdade, apostilas do acoplamentário que virou um livro. Então, a gente foi o organizador e teve várias pessoas ali que escreveram, redigiram, né? Técnicas dentro desse manual do acoplamentário. E também o livro Primeira Década do Acoplamentário também foi uma compilação. Então, foi escrito em grupo. Uma grande novidade é que a gente esse mesmo grupo da Parapercepciologia está lançando aí um livro que é de acoplamento energético, que é feito em grupo, são 5 autores, e aí, provável, em junho, julho, vai sair esse livro. Então, vale a pena, eu vejo assim, esse trabalho em grupo, eu gosto muito, me identifico muito, e eu vejo que um auxilia o outro, né? Então, quando a gente tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma especialidade, tudo anda mais rápido. Então, eu vejo que esse grupo, pelo menos que eu tenho mais assim contato, né? A gente consegue render e produzir muito pela afinidade de especialidades. Especialidade, né? Agora, nada impede, né, Lilian, que as pessoas escrevam em grupo. Claro. Não existe... artigos, não tem problema nenhum. Artigos na revista Consciência, pode se escrever em grupos, existem vários, né? Então, tem o livro da TENEPS, tem o manual de verbetografia, perfeito. Tem o livro da Invexis, que eu estou lembrando. Tem vários. Tem mais, não tem? Tem mais. Manual do Consim Cobaia. Manual do Consim Cobaia. Então, quer dizer, nada impede de escrever que as grupo, pessoas escrevam em grupo. Tem, às vezes, um coordenador, um organizador, às vezes é o próprio grupo que se organiza, e pronto. Sim, eu falei, dos inversores. Então, pode ser um artigo, pode ser um livro, não é? Só não pode ser verbete. Isso. Verbete não pode, ele é individual. Isso é muito bom. Porque eu acho que tem que ter essa especificação. Está falando em publicações, a gente nota que aqui na exemplologia você coloca a questão da Mega GESCOM no colégio. A publicação de dicionário já está em vista, está em estudos ou é projeto? Ixi, é um projeto, assim. Coloquei no verbete para dizer que tem essa possibilidade, né? Tem que materializar no papel primeiro a proposta. Você vê como a gente é, sabe? A gente é bem ousado, né? A gente tenta, né? Houve esses dias o evento dos dicionaristas, né? Claro, como não estava lá relatado, então é um projeto. A gente está engatinhando, sabe, Elcardio? Eu vejo assim que a gente passou do verbete, que é individual, isso é bacana, esse crescendo, que eu vejo que pelo menos as 4 pessoas que são mais fixas do Colégio Invisível da Parapercepciologia, todos escreveram verbetes, né? Então, passou do verbete, aí foi para o artigo em conjunto, do artigo veio o livro,
Então, do livro, o próximo passo, né? Tem um manual, o livro, o próximo passo acho que é o dicionário, né? Então é um crescendo, mas vamos ver. Tem uma enciclopédia antes, não esquece. Mabel, não dá ideia. O dicionário. No crescendo antes do dicionário tem uma isso, enciclopédia, não é isso, Leocádio? Então tem show. O léxico. Mas para isso tem que ter mais pessoas interessadas, Claro. né, na pesquisa dessa temática. Aproveitando também aí na página 9, a ciclologia, poderia relacionar com o tema do verbete o turno mental somático dos hábitos sadios e rotinas úteis. É bacana. Então eu vejo assim que eu vou falar na escrita grupal, tá? Devido ao Colégio Invisível. A gente identificou que esse turno mental somático, essa disciplina, né, que para escrever um livro em conjunto, ela é necessária. Então, convergir as datas, horários das pessoas, né? Então a gente escreveu, eu tenho experiência em escrever em dupla, né? 2 autores, eu tenho experiência com 5 autores. E eu vejo assim, não adianta. Entre 2 e 5 a dificuldade é a mesma. Por causa de horário, a disponibilidade. Então a gente tem que encaixar várias coisas para que aquele trabalho ocorra. E quando há uma afinidade entre as pessoas, isso flui muito mais rápido. Eu já tive trabalhos e projetos com grupos que não foi viável, não deu certo, mas não por incompetência ou qualquer coisa, simplesmente por a gente viu que não tinha um sinergismo pelas especialidades, assim, cada um tinha uma ideia diferente, né? Agora, quando pega pessoas da mesma especialidade, vai convergindo as ideias, esse turno mental somático vai ficando mais ágil, mais rápido, a gente consegue se encaixar melhor, né, dentro disso. Mas realmente outra coisa que me vem à mente assim eu me lembro que o manual do acoplamentário, eu e o Flávio no início a gente se encontrava no holociclo. Me corrige se eu estiver errado, Flávio. Mas a gente não tinha assim, pelo menos eu, uma disciplina com a escrita. Não sei o Flávio, a gente pode perguntar, cobaia, né? Mas assim, a gente tinha muitas atividades para fechamento de turma do acoplamentário, a gente era coordenador. E a gente só queria atualizar uma apostila. Era só isso que a gente pensava, era uma micro ideia, né? A gente só queria fazer o que já era feito. Então, e a gente, ao se encontrar no holociclo, ter um horário fixo, e era uma vez, eu acho que por semana, não era muito, mas a gente rendia muito. E ali foi se acumulando materiais ricos, e que a gente viu que daquela apostila já, na verdade, era um livro, era um manual, né? Então, isso é bacana de ver. Então, no início, foi necessário um ambiente otimizado para encontro, para que essa escrita fosse mais sinérgica. E depois, a gente viu que houve algumas adaptações ali de horários e coisas assim. Não está ligado. Olá. Em relação a esse processo da escrita, que a gente vê que é bem apresentado aí em relação ao colégio, você considera que um dos trafores do colégio é o interesse pela produção escrita? Ou seja, pela essa facilidade que você trouxe de produção em conjunto, coautoria, você acha que uma das características de você fazer parte desse Colégio Invisível é ter interesse em entregar um produto, entregar um artigo, entregar alguma produção pensênica no sentido de deixar um registro gráfico sobre isso? Perfeito. Flávio, essa é a nossa ideia, né? Então ele está falando aí, mas ele é um coordenador do Colégio Invisível, está disfarçado. Mas traz para nós como é que... Por isso que ele está explicando, né? Mas essa é a nossa ideia, isso acontece, né? Como é que mas essa é bacana. Na prática, como é que isso aconteceu, ou seja, para trazer essas pontuações? Na verdade, eu acho que foi a gente começou a puxar, né, Flávio, assim, através das pesquisas que a gente fez, a gente puxava a própria equipe do acoplamentário, né? Aqueles que tinham interesse, a gente o Flávio fazia planilhas, enfim, eu escrevia de um lado, a gente juntou trafores, acabou produzindo os artigos e nisso algumas pessoas foram se juntando a nós e produzindo também artigos grupais, né? Me conta uma coisa, esses artigos grupais ou os livros grupais, todo mundo escreve tudo ou vocês dividem? Depende, Mabel, a gente já fez várias tentativas que deu certo. Uma era a gente fazia uma coluna, eu falo assim, a coluna vertebral do artigo, né? A gente sabia mais ou menos
enfim, tinha um problema lá de pesquisa, o que a gente queria abordar, a gente fazia uma estrutura e dividia entre nós aqueles que tinha mais facilidade em explicar tal assunto. E a gente colocava prazos, então era uma escrita individual, que depois a gente se encontrava, e daí sim a gente redigia, cada um entregava um material, e aí sim a gente fazia em grupo. A gente colocava lá num telão, né? E cada um ia fazendo. Tá. É assim, esse foi um jeito. E esse é mais trabalhoso. Mas a gente até já fez livros assim. O último livro foi assim, e até que foi rápido, não foi tão demorado. Por causa que a afinidade do grupo é grande, então acaba ajudando. Outra questão, a gente já tentou fazer artigo junto, escrever junto. Demorou demais. Era assim, um fala de uma frase, o outro, não, mas tem essa ideia. Pois é, porque tem toda aquele visão individual, né? Olha, é um parto, hein? É um parto. Mas eu gosto, sabe, eu gosto dessa encrenca, né? Mas assim, a gente viu que não dá muito certo. O Flávio também pode falar. Eu vejo que uma das opções que deu mais certo é a gente se organiza. Eu vejo que esse grupo ele é bem sistemático. A gente é prático, tem um perfil que é sistemático. Eu acho que todo mundo é bem disciplinado. Tem pessoas mais práticas, assim, né, mais objetivas. Então, a gente concilia muitos trafores. Então, aquele que é mais detalhista e que vai fazendo a coluna vertebral, a gente vai dando sugestões na hora. Todo mundo fechou a coluna vertebral do artigo? Beleza, agora vamos dividir. Aí, esse rende mais no estilo do grupo que está hoje presente no colégio. Vai falar? Lilian, queria fazer uma pergunta com respeito a estrangeirismologia. Você coloca no primeiro item o modus operandi autopesquisístico. Eu queria perguntar a respeito de esse item e da pensenologia, que na segunda linha que você coloca a sintonia parapensênica da consciência paraperceptiva. Poderia fazer um link entre os dois, entre o modus operandi autopesquisístico e a sintonia parapensênica da consciência paraperceptiva? Sim. Na verdade, o modus operandi é como que ela processa, como que essa consciência funciona, né, na questão de autopesquisa. E a questão da retilinearidade pensênica é justamente isso, né? Que a sintonia paraperceptiva. Segundo... desculpa. A sintonia parapensênica eu vejo que... da consciência paraperceptiva. Perfeito. Essa sintonia parapensênica é quando a pessoa em si, ela consegue, ela está mais disponível, mais solta energeticamente, ela já consegue fazer links e conexões com a multidimensionalidade. E até que eu não estava tão errada assim, exige uma retilinearidade para fazer isso. Então ela exige um foco dela, uma concentração, uma agudez, né, nesse sentido. Isso é um modus de funcionar da pessoa. O modus operandi. É um modus operandi de baseado na retilinearidade. Isso. Tem tudo a ver essa questão. Então essa sintonia, a pessoa muito agitada, hiperativa, ela perde foco, ela perde a sintonia. Ela perde a sintonia até intrafisicamente. Se ela chega num ambiente que está calmo e ela fica bem agitada, derruba a garrafa, derruba não sei o quê, ela já perdeu a sintonia. Eu estou tentando ter uma visão micro para explicar, né? E agora vamos para macro. Pensa essa pessoa com as energias. Como é que ela é? Ela não consegue se sintonizar com a equipe extrafísica ou com a assistência, ela começa a se perder, a se dispersar. Então é muito importante trabalhar a questão do foco, da atenção concentrada, né? A atenção dirigida. Então é nesse processo da ortopensenidade. Então a importância, estou deduzindo a importância do modus operandi, né? Da consciência. Muito. Porque daí ela pode aproveitar mais para a percepção ou não, Sim. pode bloquear, depende. O bloqueio é sempre autobloqueio, né? Então sim, a pessoa a pessoa que ela tem uma agitação pensênica, que é a ansiedade, né, que a gente vê, ela tem uma dificuldade de observar o que acontece com ela, o que acontece com os outros, o que acontece com o ambiente. Imagine com o processo energético. Então ela se perde mais isso, sutil, né? Então ela acaba não ficando presente, né? Ela não fica, ela sempre está desfocada, ou sempre ela está pensando no passado ou no futuro, né? Nunca está no aqui e agora. E isso dificulta muito o desenvolvimento do parapsiquismo. Te agradeço.
Parafatologia, página 9, penúltima linha. Poderia discorrer sobre o encontro extrafísico dos integrantes do colégio? Onde que tá, página 9, parafatologia, penúltima linha. Ah, tá. Ela queria que você discorresse sobre os encontros extrafísicos dos integrantes do colégio. Isso é uma possibilidade. Então, no momento que a gente tem uma afinidade grupal, a gente tem assim uma pesquisa, a gente tem um encontro semanal ou que seja mensal, então já existe ali um foco nosso de atenção, né? Uma concentração naquele assunto. Principalmente quando a gente está redigindo algo em grupo, a gente tem um acoplamento energético maior entre nós, os integrantes, né? E isso facilita ter projeções em grupo. Então, já tive num caso, quando estava redigindo um livro, de ter projeção com essa pessoa e a gente ter a mesma ideia. E quando a gente teve um encontro para redigir o capítulo do livro, a gente estava acessando a mesma ideia e foi muito rápido e muito interessante nesse sentido. Então, isso é possível. Em se tratando do Colégio Invisível, quando se reúnem várias pessoas com a mesma intenção, que é pesquisar, que é se aprofundar na parapercepciologia, tem a convergência, né, de encontros, isso facilita muito essa questão, então, de projeções, né? E vamos pensar também aqui, se reúne muitas pessoas interessadas na pesquisa conscienciológica com a parapercepciologia, também tem o extrafísico, né? Então, tem também os parapesquisadores, né? E isso também eles fazem essa interação através do desenvolvimento de projeções, para ampliar a nossa visão sobre o assunto e para que a gente consiga aplicar isso ou produzir algo numa direção mais assertiva. Professora Lília, uma consim pode participar do Colégio Invisível da parapercepciologia não residindo em Foz? Sim, o Colégio Invisível é justamente para isso. No caso desse colégio, nós estamos iniciando. Nós não temos ainda uma estrutura como dos demais colégios que já estão acolhendo essas pessoas. A gente ainda está falho nesse sentido, né? Então, eu volto a dizer, a gente começou a fazer essa integração dos professores de equipes de campo para ver se dá certo, para ver metodologia, para ver estruturas de reuniões, para depois a gente abrir isso para as demais pessoas interessadas. Então, é até para a nossa segurança, a gente quer tatear para ver como que a gente vai fazer isso e como que a gente pode fazer algo produtivo, né? Porque não adianta também abrir e não ter algo que o nosso objetivo maior é formar GESCONs. Não é simplesmente discutir o assunto, a gente quer produzir, a gente quer render nesse sentido, né? Então, a gente está vendo a melhor estrutura de fazer. Olá, Lilian. Na verdade, eu me interessei pelas duas sindromologias ali. Você poderia discorrer um pouquinho mais sobre as duas síndromes? Sim. Está em qual página? Você pode me ajudar? Está na página 9. 9. Sindromologia. A síndrome da autodesvalorização parapsíquica. Então, é aquela questão da consim, ela ter baixa autoestima, ela não consegue identificar o seu trafor parapsíquico. A tendência dela é sempre abrir mão das qualidades, das virtudes delas vinculadas ao parapsiquismo. Então, isso causa uma insegurança muito grande, né? Então, a pessoa ela acaba ficando mais lábil e assim por diante. E a eliminação da síndrome do oráculo, então a síndrome do oráculo, esse termo então foi estudado através do oráculo de Delfos, né, que é das pitonisas, aonde tinha o que? Se concentrava o poder nas pítias, ou naquelas pessoas que tinham um domínio até um certo ponto do parapsiquismo e das energias, tinha os consulentes que a consultavam, só que era feito, não era feito esse trabalho ombro a ombro, mas sim existia uma hierarquia. O que a pitonisa falava, a água parou, tinha que concordar, e as pessoas eram verdadeiros santos, né? Coisas assim nesse sentido. É bem místico, não tinha né? Autocrítica, né? Então essa é a síndrome, é aquela pessoa que hoje é parapsíquica e ainda vincula a ferramenta dos fenômenos com poder. Então ela quer ser superior, ela tem dificuldade de receber feedback,
Ela tem dificuldade de reciclar, então ela quer dizer, ela diz algo Dona da verdade. Não, mas tem aquele, a maneira de falar mais místico. Ah, mais místico, tipo, né? Estou vendo uma aura negra em você, né? Aquela coisa assim mais, né? Então nunca está puxando para autopesquisa, nunca se coloca em autopesquisa e assim por diante. Porque às vezes é uma fala adocicada até. Irmãos, né? O irmão. E assim vai. O colégio trabalha para a eliminação dessas síndromes, é isso? Eu acho que sim, porque no momento em que você puxa pesquisa, aonde você puxa autocrítica, aonde você puxa a GESCOM, eu acho que você está trabalhando e muito com o mental soma. Puxando a racionalidade, o debate, a refutação dentro da parapercepciologia, inevitavelmente você vai estar trabalhando com isso. Como é que você trabalha com o poder hoje? Como é que você trabalha com o prestígio hoje? É bom comentar que parapsiquismo é um poder, se a gente for pensar. É uma informação. A comunicação é um poder. Agora, o poder ele é neutro, ele pode ser positivo e negativo, né? Então, o que a gente está fazendo com isso? Como que a gente está lidando com essa comunicação que é o parapsiquismo? Tem pessoas que adoram isso, né? Porque os outros não veem, eu tenho informação, vou reter a informação, né? Nem sabe nada, às vezes pega só 0,5, né? Então, isso é um modus operandi da pessoa. Então, no momento em que a gente refuta, pesquisa em grupo, muitas coisas do passado, nosso passado que eu falo seriexológico nosso, vai vindo à tona. E isso é positivo no sentido para limpeza, para reciclagem. Muitos de nós já trabalhamos com parapsiquismo aqui. E de uma maneira inadequada, devido às tradições, culturas, época, né? E há a possibilidade de renovações. Trabalhar mais com amparo, trabalhar mais com essas questões de reflexões, de mudanças de comportamento e assim por diante. Pensenologia, página 8, segunda linha. Poderia falar sobre a sintonia parapensênica da consim paraperceptiva? No sentido da pessoa parapsíquica, quando ela tem essa abertura, não simplesmente energética, mas uma abertura intraconsciencial, uma disponibilidade maior, ela consegue ter uma sintonia melhor com o extrafísico. Então, com as consciências extrafísicas. Então, isso vai criando essa parasintonia, né? Então, é nesse sentido. Então, ela entra num fluxo. A gente fala daquele fluxo do cosmos, né? Então, a pessoa ela consegue entrar naquela sintonia. E ela está lúcida nesse momento. Não deixa de ser um estado alterado, né? Perfeito. É uma descoincidência, mas assim, de uma maneira lúcida. Lúcida, aqui, né? Tudo bem? Fatologia, página 8, quinta linha. Gostaria que comentasse sobre os livros sobre parapsiquismo e, na sétima linha, a biblioteca especializada em parapsiquismo. Tá. Aqui foi colocado os livros sobre parapsiquismo no sentido de estudar os livros que já foram redigidos, né? Então, no manual do acoplamentário, a gente fez uma compilação. Tem mais de 600 livros catalogados. Essa lista veio já do Holociclo. Então, existem muitos materiais bacanas de estudos, de casos, que nem do Bosano, enfim, entre outros, que estudavam casos, né? Crookes e outros infinitos ali, que vale a pena a gente ler, porque muitas coisas estão acontecendo com a gente, ou acontece, né, em várias situações ou momentos de cursos bioenergéticos, e que ali ele explica o que acontecia com a pessoa, isso é muito bacana. O transe, o Crookes fala muito do transe, né, da médium. E tem outros, então eu gosto muito aquela Eileen Garrett, que ela fala do fenômeno, mas ela fala o que acontecia com ela. Então não é só o fenômeno, ela fala do temperamento dela, o que deu certo, o que deu errado. Então isso é bacana para a gente aprender, né, com alguém que teve uma experiência. A Desperrance também fala muito. Ela fala muito da labilidade parapsíquica que ela teve na infância. Então você lendo a autobiografia de uma pessoa, você aprende, você traz essa vivência para você. Né? E a gente tem realmente que escrever sobre isso, porque a próxima vida está aí. Perfeito. E nós vamos aprender conosco mesmo. Né? É importante isso. Agora, a biblioteca especializada é no sentido de... eu vejo que é importante nós termos essa biblioteca. Né? Então, buscar obter esses livros, porque isso vai criando, né, um ambiente otimizado para a questão da pesquisa. E lembrando, né, Lilian, que a biblioteca, quem sabe hoje, que mais especializada nesse assunto é a Holoteca. A
A Holoteca, obviamente, não é a maior biblioteca que existe, obviamente que não. Mas nesse assunto eu acho difícil encontrar uma outra. Entre livros raros, variedade, ela é muito especializada nesse assunto, né? Da paraperceptibilidade. Então, vale a pena a pesquisa em si. Neossinapsologia, página 9. Poderia discorrer a respeito das neossinapses adquiridas através da leitura, do registro, da análise e debate da pesquisa parapsíquica? Então, tudo isso que foi falado vai ampliar a tua visão de mundo. Tudo que amplia a leitura, a pesquisa, isso é ampliação. Tudo que amplia não só a tua visão, começa lá na sinapse, né? Então vai ampliando a sua rede neurosináptica de entendimento, de conhecimento. Isso vai ampliando a tua visão de mundo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais se amplia. E também vai entendendo o que acontece com a pessoa, né, Lilian? Se ela tem essa abordagem teórica, quando acontece a prática, fica mais fácil. Eu vejo que a sinapse é isso, né, Mabel? Não é simplesmente ler. Não. A sinapse, ela se forma lendo, entendendo, compreendendo. Aí se forma a rede, né? Porque só lendo e você não sabendo nada, o que está falando? Tem gente que é assim, né? Só lê, mas o que é? Não vi, não li. Isso não é formação de sinapse. Existe uma compreensão. Por isso que é importante a refletir, a atenção, né? Senão você não retém a informação, né? Tem que ter a introjeção, né, do conhecimento, senão não vai. Não vai. Patologia, página 8, 7ª linha. Haveria uma listagem de livros recomendados para a criação de uma biblioteca especializada em parapsiquismo? O interessante, Lilian, que não é a mesma pergunta, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que está perguntando dos livros, é uma outra pessoa de outro país. Olha, tem sim. No manual do acoplamentário, a gente tem toda uma listagem, tem mais de 600 livros, que são os principais livros e que se encontram aqui na Holoteca. Esses livros, então, está listado conforme a enciclopédia, né, da Conscienciologia, a listagem. Você pode pegar o manual do acoplamentário no Shopcons, né? Então, se digita no Google, você pode ter, é bem bacana o manual do acoplamentário devido a isso. Então, lá a gente dá os principais livros, também tem registros de como você fazer a sua própria pesquisa. Então, a gente colocou a nossa como exemplo e você pode alterar, né? Então, tem também a parapercepciograma dentro dele, que são questionamentos mais conscienciométricos para a pessoa se autoavaliar e assim por diante. E lembrando que tem o livro Projeciologia, que tem 1.507 referências bibliográficas, que também pode ajudar, apesar de que não é só, é mais focado na projeção em si, mas há muitos livros que falam de parapsiquismo de maneira geral. Mas no tratado do professor Valdo, a gente pegou muita coisa. Então, ele fala de clarividência, ele fala desde os fenômenos mais básicos, energéticos, né? Então, ele é uma referência, ele é um tratado. Eu estou falando de um pequeno manual. Claro, não, mas a pessoa pode pesquisar as duas coisas, né? Agora, bacana também que a gente fez a listagem de médiums, médiums e pesquisadores do parapsiquismo, no sentido de a gente compreender mais. A maioria da listagem são positivos, são mais homeostáticos, né? Então, para a gente ter referências, estudar mais autobiografias, né? Então, e em breve vai sair o livro da história do parapsiquismo, né? Perfeito. Então, isso vai ser uma outra maneira de ajudar, porque ali também vai ter muita referência bibliográfica. Já tem daquele espanhol, né? Do Miguel. Então, tem várias referências. Essa nossa amiga aqui, ela pode comprar um livro em espanhol. Perfeito, olha lá. Já tem um livro, você compra aqui e recebe aí no seu país, porque já está em espanhol, quem sabe até ajude. Ajuda, não sei. Isso mesmo. Não sei se ajuda ou não. Na página 10, um dos itens da pontuações, item 7, eu desconhecia essas planilhas. Elaboração de 5 planilhas para autopesquisa parafenomenológica disponíveis no site do ICGE. Você poderia falar sobre essas planilhas, se são para autopesquisa ou pesquisa em grupo? Pode ser utilizado em dinâmicas parapsíquicas? Pode. Eu até gostaria que o Flávio falasse que ele que foi o grande fomentador das planilhas, jogar ele aqui, né? Porque ele faz parte, ele é um dos coordenadores do Colégio Invisível, né, da parapercepciologia. Mas a gente era do EV, só para você rememorar, era do EV, tem do acoplamento, tem do parapercepciograma, dá para usar individual e grupal. Vou pedir para o Flávio
comentar, se no puder. site ali, que tem o site www.cge.org.br, você pode acessar planilhas de autopesquisa. E ali você tem uma série, não só para questão de fenômenos, mas também outras planilhas para autopesquisa. Então ali, como a Lília comentou, você pode baixar planilhas para o estado vibracional, para percepções de fenômenos parapsíquicos, agora não estou lembrando todas aqui. Tem a de sinalética também. Então todas essas planilhas estão lá disponíveis, é só fazer um download e acessá-las. Aqui, para quem estava perguntando de livros, tem esse livro em espanhol, então, que a gente estava comentando. O nome é Inteligência Parapsíquica, de Miguel Cireira. Então, quem tiver interesse para comprar, é um livro em espanhol e fala bastante sobre a história do parapsiquismo. Parabéns pelo verbete. Obrigada. E na página 8, enfatologia, 7ª linha ali, poderia falar sobre a especialidade conscienciológica, indicando o público-alvo assistencial? O que eu posso dizer é que eu comecei, quando eu me encaixei na Proexis, eu comecei, e como que eu me encaixei? Quando eu comecei a trabalhar no acoplamentário. Então, eu me lembro que na questão, era uma monitoria, eles falavam que era monitoria externa, não era nem interna. Que a interna era o que a gente vê hoje, né? Existiam os externos. Então a gente ficava aguardando. Quando eles iam para o laboratório, eu ficava junto com o Nonato, isso nunca vou esquecer. E a gente ficava aguardando as bolsas de pessoas, sabe? Dos alunos. Bolsas, tinha um monte de coisa assim que deixava naquela sala da holoteca. Antiga. Que tinha, né? O Isso, antigo gente, salão tô falando da holoteca. 2003, né? 2004, 3, 3. E aí não tinha pessoas para cuidar, enfim, e aí eles pediam uma equipe só para isso. Então ficava 2 pessoas e eu ficava ali. E para mim era o máximo. E esse tempo o professor Valdo era o EPICOM. Era o único EPICOM. Então ele ficava, olha que bacana. Ele não entrava direto no laboratório, ele ficava com a gente. Então a gente tinha um show ali, né? Ele dizia tudo. A Consex que estava, antes de começar o curso. Ele conversava e depois ia. Então a gente aprendia muito, né? Então ninguém queria sair dessa função de cuidar de bolsa, né? Todo mundo queria ficar na função, né? Então, como desenvolver o parapsiquismo? Como desenvolver? Cuidando dos alunos, né? Então, e a gente não imaginava isso, né? Não sei se o Nonato lembra, mas enfim, teve outros professores. Só que nesse momento de eu perceber, assim, de eu estar próximo dessa atividade, eu comecei a ver que tinha um sensor interno que eu via que eu fazia parte disso. Então eu queria estar cada vez mais integrada com aquelas pessoas, entendeu? Com aquela equipe. E cada vez mais eu fui me disponibilizando para isso. E eu fui entendendo muito o meu público-alvo de assistência. Então, associado ao trabalho que eu desenvolvi no acoplamentário com a TENEPS, então eu comecei a ver que o que eu tinha muito a desenvolver para mim era a questão da parapercepciologia. Então não é só parapsiquismo, mas é o meu passado vinculado a isso. Então teve muita assistência para mim e também assistência para outras consciências que passaram, né? E eu vi que faz parte da minha trajetória, alguma limpeza nesse sentido. Então eu coloquei no Colégio Invisível da Parapercepciologia por se tratar disso. Então as pessoas que têm essa especialidade também buscar ver qual que é o público-alvo disso. O que a gente quer? Repetindo aqui ou enfatizando, a gente não quer só estudar o fenômeno por si. Não é isso. Isso já fizeram, já tem centenas de pesquisadores que estudaram fenômenos por si. A gente quer buscar mais a intraconsciencialidade. Então, o que é esse autopesquisa, né? Então, o que de nós, o que mexe na gente, o que a gente pode modificar para entender um pouco mais a realidade multidimensional. Porque eu vejo que o fenômeno é uma forma de comunicação. Eu não quero ficar só no fenômeno. Eu quero ir além disso, eu quero entender melhor, compreender, mas não o fenômeno em si. É essa comunicação com o extrafísico. Agora você vê o papel da monitoria, né? O problema não é o que você faz, mas é estar imerso no holopensene. E as pessoas não sabem ver isso. Isso é elas acham que é o papel que elas vão ter, a função, não é isso. Não é isso. Nunca então, foi. Tem pessoas que acham assim, o EPICOM, mas não é isso. Cada um lá é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. E se você ficar imerso e aproveitar se disponibilizar sinceramente para aquela função, independente de cargos e hierarquia, qualquer coisa, representação intrafísica, a pessoa consegue se desenvolver muito.
Eu lembro que tinha cursos que a gente ficava no microfone, é a mesma equipe que hoje está no Colégio Invisível, é essa que eu estou falando, isso que é bacana, né? É eu, Daiane, tinha Gisele, tinha... Enfim, né? Eram as mesmas pessoas. Monitoria né? de eventos. Monitoria de eventos. E a gente ficava distribuindo o microfone. E qual que era o comentário nosso no final do curso? Cara, eu vi escagem. Quando eu passei o microfone para o aluno, eu senti. Aí a gente ficava discutindo. Era um grupo assim já no início. A gente não se importava por estar passando o microfone ou tirando copo de café. A gente começou assim. Só que a gente sempre estava pontuando a pesquisa. A nossa. Mas sem a gente muito... não era uma coisa organizada, era natural, né? Então, isso é bacana. E a gente, eu vejo assim, foi aproveitado aquele momento, aquela função, né? A gente acabou aprendendo. Eu acho que é a questão da mini peça na prática, né? A situação da mini peça. E tem a ver com a pergunta que eu vou fazer aqui, da página 8, a quinta linha de baixo para cima, o desenvolvimento do autocomprometimento com o grupo. Como que você está vendo a atuação do Colégio Invisível da Parapercepciologia nesse desenvolvimento aí com o grupo do autocomprometimento? Eu acho que, enfim, está iniciando o Colégio Invisível, né? Eu vejo que eu não tenho uma visão bem ampla sobre isso, né? Mas eu vejo que o simples fato de a gente integrar mais esses participantes, né, de várias equipes, isso vai gerando um comprometimento. A qualificação tem esse objetivo, né? Então a gente, na verdade, esses dias, né, você está junto lá, né, como IPCOM, a gente está passando essas questões da pessoa não ficar tão presa às representações intrafísicas, mas assim se disponibilizar cada vez mais para assistência que deve ser feita, né? Então isso é bacana. Então eu vejo que o colégio ele tem uma das diretrizes dele aumentar esse autocomprometimento do assistente. Então, todos lá são assistentes. Então, ele aumentando essa disponibilidade, se reconhecendo como tal, né, isso vai possibilitar esse aumento do autocomprometimento que vai gerar, eu acho que no final de tudo, as produções, que são as GESCONs. Mais alguma pergunta? Não? Parafatologia, página 8, final da segunda linha. Poderia falar sobre o estudo prático dos parafenômenos de clarividência, acoplamento, assimilação, desassimilação energética e psicofonia nos cursos de campos bioenergéticos da Conscienciologia? Como se pode organizar esses estudos nos campos percebidos em nosso espaço de trabalho residencial pessoal? Tá, então vamos por partes. Na clarividência, acoplamento, assimilação, então a gente estudou dentro do acoplamentário, a gente fazia planilhas onde a gente registrava, ainda se registra, os comentários dos alunos, as sensações físicas, energéticas, psicossomáticas, mentais somáticas. A gente colocava numa planilha, tinha um professor específico que repassava isso, as informações para a planilha, a gente compilava isso e dali geravam-se artigos. Então a gente tentava costurar o que aconteceu no campo, com o que o PICOM falou, com as percepções dos alunos e da equipe, e a gente criava hipóteses para aquilo. Isso tem num artigo, só para ser mais prático, naquele artigo, o fenômeno da clarividência no laboratório acoplamentário. E a gente dá várias hipóteses de desenvolvimento de clarividência. Por que o aluno travou a clarividência? Por que aquele observou que era uma espiral de luz e o outro viu a consciexis? Por que num campo específico era X e Y? Então a gente dá hipóteses para isso, de acordo com a vivência que a gente teve e com os dados que a gente conseguiu compilar nesses momentos. Quanto à psicofonia, eu não sei se tem pesquisa. Eu sei que o que eu vejo hoje, eu escrevi um verbete sobre consim psicofônica, né? Mas eu vejo que é muito mais, eu acho que as pesquisas que tem são auto-pesquisas, que acontecem na TENEPS, geralmente, né? Ou no caso do EPICOM, que desenvolve isso no ECP2, mas não tem um grupo pesquisando a psicofonia. Eu sei que tem de ectoplasmia, que é o Ectolab, que vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa, às vezes acompanha EPICOMs no ECP2, ou até mesmo no laboratório, para tentar mensurar ou tirar alguns padrões, né, de ectoplasmia em diferentes tipos de pessoas, mas da psicofonia em si não tem. Eu já tentei puxar alguma coisa sim, já falei com alguns EPICOMs, mas isso eu não publiquei.
Eu conversei com alguns EPICONs bem experientes, assim, eu falava qual o sinal, o sintoma que ele percebia antes, durante e depois. Mas eu não cheguei a publicar isso. Mas eu gostava de saber como é que funciona. E eu sei da psicofonia bacana, porque a gente estuda também a descoincidência. Porque existem vários níveis de descoincidência para o EPICON entrar em psicofonia. Claro. E nenhuma está errado. Não é isso o lance da questão. Mas é o perfil. Então, às vezes, ele entra numa descoincidência tal que ele é projetado mesmo. Esse é o mais raro. E aí a consciência entra, que é a semipossessão benigna, e realiza, né, a conversação, e ele fica mais fora. Existe a semi-descoincidência. O EPICON, ele sabe, ele sente o aprofundamento como se ele estivesse deitando numa piscina e afundando. A pessoa tem essa sensação, ela sabe que ela está no ambiente, mas ela perde muito do que está acontecendo, perde noção de tempo, ela não sabe as pessoas que estão do lado, mas ela sabe que ela está ali. É uma condição assim que está semi, né? Então isso é bacana de se estudar. E tem aquela que fica mais lúcido. Agora, né? A pergunta dela na segunda era: como se pode organizar esses estudos nos campos percebidos em nosso espaço de trabalho residencial pessoal? Uma coisa que ajuda muito são essas planilhas que o Flávio desenvolveu. Então, no momento que você pega uma planilha, você pode ir anotando as suas sensações, as suas percepções físicas e extrafísicas. Com esses dados, com esse registro diário, é um pulo para você virar um artigo, virar uma pesquisa mais aprofundada. Mas o primeiro passo, registrar. Registrar. É o caso da sinalética. Tem o livro da Sandra, né, que também fala sobre a sinalética parapsíquica, que eu acho que também ajuda bastante. A pessoa... Sandra tem planilhas, né, Sandra? Tem várias. Está muito rico. Ela tem até os bonequinhos para a pessoa marcar onde é que ela sente. Está um máximo para autopesquisa. Muito bom. Excelente. Agora, esses campos em casa, de trabalho, principalmente intelectual, eles são campos interessantíssimos de parapsiquismo. São os melhores. Deixa eu frisar no microfone. São os melhores. Eu não queria falar, mas são os melhores. São os melhores, porque na escrita você desenvolve descoincidência, você desenvolve lateropensinidade, você desenvolve a ampliação, telepatia, tudo então, junto. Clarividência, às vezes a pessoa está ali, ela vê. Isso é bacana, às vezes a pessoa tem a descoincidência, vê o que é, né, o escrito. Então, tem muitos relatos de escritores nesse sentido. É uma coisa profunda, porque se a pessoa está muito focada na ideia, ela naturalmente entra no estado alterado de consciência. E a conexão com o amparador é muito mais rápida, profunda. Então, você realmente cria um holopensene, né? Quer dizer, que dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Isso é bacana. Lá atrás. Pois não. Alô. Perguntaria para a Lilian, não sei se já respondeste, qual é a rotina do Colégio Invisível, rotina de trabalho, e como nela se apresenta o encontro extrafísico previsto ali na parafatologia? Samir, a nossa rotina é assim, a gente se encontra eu, Flávio, Nazaré, de vez em quando, né? E a gente acaba traçando essas ideias com uma qualificação. Então, a gente não tem ainda uma rotina, assim, todo mês vai ter isso, todo mês vai ter aquilo. Ainda não. Mas a gente se encontra, também tem o Guilherme, então, basicamente, quem está mais trabalhando, assim, a Nazaré, o Flávio e o professor Guilherme Kunz, que estava lá na qualificação, né? Então, a gente se encontra, organiza algumas questões, né, que a gente vê, debate, e a gente acaba puxando o público-alvo, que são os professores, né, dos cursos de campo. Eu vejo que isso vai mudar a partir de agora, porque essa foi o nosso primeiro encontro, Samir. Foi o nosso primeiro, assim, o primeiro encontro que eu falo com pessoas, deu 41 pessoas, pesquisadores. Foi o nosso primeiro, nem a gente imaginava isso. Então, agora a gente vai ter que se organizar e ver e agora, para onde que nós vamos, como é que a gente vai fazer os encontros, como é que a gente vai abrir para pessoas novas, né, que não estão aqui em Foz, que não participam de equipes de campo. Então, tudo isso a gente quer construir junto, a gente quer ver, abrir essas possibilidades. Né? Lilian, deixa eu contribuir com uma coisinha, está alto esse microfone. Eu vi que tem muitas perguntas sobre as reuniões, né?
há uma preocupação do seguinte: o colégio invisível tem um objetivo de produção intelectual, não é? Antigamente existiam aqueles grupos de pesquisa que se reuniam muito, não é? Então tem que ver se a pessoa interessada ela está querendo se reunir, né? Muitas vezes a pessoa está lá distante e ela quer se reunir, e aí talvez lá na cidade dela não tem. Então o colégio invisível possibilita isso, mas o objetivo é produção. Tanto é que esses colégios, esses grupos que se reuniam antigamente com várias temáticas, eles tinham menos produção e muitas reuniões. Então, o objetivo de todos os colégios, na verdade, é produção, não é? Então, a pessoa que entrar, ela vai compor na especialidade para percepciologia, compor a especialidade, o grupo, mas o objetivo é produção. Por isso que na qualificação a gente está direcionando, né, Nazaré, a gente está propondo, né, no sentido de das equipes buscarem uma questão problema para elas, para gerarem pesquisa. Pois é. E assim vai indo, né? Agora, só botando assim mais lenha na fogueira, as pessoas que trabalham em campo são, em tese, as pessoas que têm mais vivência prática em grupo para poder escrever. Então, é dessas pessoas que se esperam mais produção. Né? A gente foi, você já falou isso pro pessoal, sim, né? Sim, claro. Já contou para claro, eles. Não é. Não vai assustar. Já contou para eles, né? Mas esse é o objetivo da qualificação. Primeiro, reunir eles, né? E interagir todos esses grupos. E aí fomentar. Como que vamos fazer pesquisa nesses grupos específicos? É isso que a gente está trabalhando hoje, que a gente vai tentar finalizar com um problema de pesquisa. E aí esses grupos vão se mobilizando. O ECP2 vai ter uma ideia diferente, o acoplamentário outra. Mas isso é bacana, mas tem que produzir dentro disso, né? Não ficar só no debate, né? Lília, aqui em cima no B. Parabéns pelo verbete. Na página 9, acho que o tema está dentro do que eu vou perguntar. É ciclologia, o turno mental somático dos hábitos sadios e das rotinas úteis. Você podia explanar mais? Sim. Essas rotinas, a gente vê assim, quando é trabalho grupal, eu até comentei anteriormente, o trabalho grupal ele exige uma organização maior, porque a gente vai ter que fechar agendas, horários, né? Uma sintonia maior, né, entre a equipe. Isso é mais difícil, mas não é impossível, que a gente já teve resultados muito bons de publicação. Então, a gente tem que ser muito disciplinado. Então, ver o horário, o dia da semana, sempre manter uma vez por semana escrita. Isso a gente fazia e que deu certo. 1 ou 2 vezes, no máximo, a gente se encontrava, mas já se encontrava com algo escrito. Não era para elaborar ali. Então, isso que eu vejo que a gente é muito prático nesse sentido. Então, quando a gente se organizava, já tinha... só para te explicar melhor. Assim. O primeiro encontro nosso para gerar um artigo, estava todos presentes e a gente faz uma coluna vertebral do artigo, que eu falo assim, né? Então, a gente decide tema, problema, o que vai ter, as opções, né, das divisões, né? Então, cada um vai acrescentando, daí todo mundo vota e fala, não, é isso, esse é o caminho. Então, já sabemos o caminho. Então, GPS ligado, né? Agora, como nós vamos fazer? Aí, a gente divide isso nos grupos, divide nas pessoas, as pessoas elas vão falando, eu vou escrever sobre clarividência, vou argumentar sobre isso. Não, eu vou falar sobre tal coisa do artigo, né? Aí te dá-se um tempo para essas pessoas e depois a gente se reunia, onde todos já traziam o material. Então tem-se uma cobrança de tempo para a escrita. E aí todo mundo se reunia, aí sim a gente joga no telão lá, né, nos slides, no PowerPoint, e aí a gente discutia e ia costurando tudo isso. Aí várias reuniões só para costurar esse processo. Mas todos trabalham equânimes, assim, não tem aquele que não escreve, não, todo mundo pesquisa, todo mundo... É como se cada um ficasse numa área e vai ter que trabalhar naquilo, né? Vai no holociclo, tem que pegar cosmograma, livro de referência, o outro vai na outra área, e aí a gente converge. E cada um faz uma parte, né? Cada um faz uma parte. Legal, obrigada. É isso que a gente... Sim. Oi, Liliana. Aqui em patologia você fala de trafares e trafais intervenientes no desenvolvimento parapsíquico. Também fala de trafores, mas esse não me resulta tão difícil de entender. Mas como entra aí trafares e trafais
desenvolvimento parapsíquico? É porque somos nós, né? Tem tudo junto. Tem Trafor, Trafar e Trafal, né? Então, o que a gente vê? Eu mencionei anteriormente, né? Nesse grupo da parapercepciologia, a gente vê como Trafor a disponibilidade íntima das pessoas trabalharem. Então, a gente vê assim, a equipe do ECP2, e, nossa, eles viajam antes, uma dedicação total. É abnegada. Então, e eles se dedicam, e é todos, não é só um. É todos, se reúnem lá, tem que passar de madrugada vendo isso, perde às vezes... Acorda às 4 horas da manhã para ligar o ar-condicionado. Então, deixa de lado o conforto, né? Então, todo mundo tem essa disponibilidade. Mesma coisa na equipe do acoplamentário, que também tem isso. De uma forma diferenciada, porque não eles não se tem a viagem em si, né? Aqui é muito mais estruturado, mas a disponibilidade a gente viu que é igual, é muito profunda. Como Trafar, a gente viu assim dos grupos, é uma desvalorização das suas qualidades. Então eles ficam meio acomodados nesse sentido, não estão vendo que já cresceram, que já estão lá já estão produzindo, já são assistentes, né? Muitas vezes a pessoa não reconhece isso. E como Trafal, a gente viu o desenvolvimento desse posicionamento, da segurança pessoal, dessa autonomia, né? Bioenergética e parapsíquica. Então é nesse sentido. Mas tudo isso são hipóteses que a gente está trabalhando em grupo, tá? Que foi colocado. Quem que está na pergunta? Acho que tanto faz. Tá, não, professora Lília, eu queria saber, você colocou que nesse primeiro momento ainda o colégio está bem reduzido a nível de membros, né? Então eu gostaria de saber, a partir de que momento, como é que está previsto isso, a inserção de novos membros no colégio? Também vou perguntar isso. A gente não... Olha, eu acho que é a quinta vez que perguntam isso para você. Provavelmente, após a qualificação, até naquele debate em que a gente vai ter hoje geral, à tarde. A gente já vai ver, a gente até quer ver, a gente vai perguntar para vocês, né? Se tem interesse de participar do colégio, se levantarem a mão, opa... Eu, Flávia Nazaré, vamos ter que sair correndo, né? Mas a gente quer isso. Essa é a nossa grande... A gente está convergindo, né? A ideia realmente é essa. Agora, a partir desse primeiro encontro, é fazer com que outros grupos sigam esse exemplo, talvez que começamos aqui, né, em 4, e que já gerou alguns resultados. Então, a gente viu que essa fórmula é viável. É possível se fazer uma produção em conjunto dos elementos que trabalham nos cursos de campo. Então, nós temos vários monitores nos cursos de campo que eles poderiam se unir, ou seja, puxar um tema de pesquisa e produzir algo. E aí, isso necessariamente não precisa ser da mesma localidade, pode aí ter um tema de pesquisa comum. Vamos supor, no ECP2, no acoplamentário, ou até fazendo ele permear entre todos os cursos de campo, e aí alguns elementos que estejam interessados começam a se reunir e façam a sua produção, né, ou seja, nas suas localidades, e aí vão saindo as publicações. Então a ideia é exatamente através desse modelo que já foi testado. A gente então já tem aí 3 livros praticamente, 2 já foram publicados, tem um terceiro para sair, tem artigos realizados também, tem verbetes produzidos. Então isso é viável, essa fórmula é possível dentro dos cursos de campo. Então a ideia agora é trazer, incentivar e motivar todos nós que estamos participando agora da qualificação, que a gente puxe o nosso tema. Eu quero esse aqui, eu também quero. E aí as mesas vão trazer esse resultado. Essa é a nossa esperança. E a pessoa pode escrever individualmente, um verbete. Já imaginou que bacana? Claro. A pessoa que faz testagem de campo de ECP2, já fez, sei lá, mais de 20, fica na posição. Ela pode fazer um verbete. Isso é para ela? Isso é para ela? Literalmente. Não era para falar, Mabel. Você fica entende? Faz o verbete dizendo da sua experiência, né? Parapsíquica e tal. E assim, já imaginou? Quantas funções dá para gerar verbetes aqui? Não, até porque hoje de manhã na nossa discussão, e chamou bastante atenção isso, que às vezes você passa durante muitos anos trabalhando na equipe, passa por todas as funções ali, e daí tu vai fazer uma avaliação, você praticamente não escreveu ou nada, ou praticamente nada. Né? Então, que pode ser um artigo, que pode ser um verbete. E sabe que através de um posicionamento... O livro. Mas sabe, Mabel? Mabel já... Mas sabe o que é bacana? Quando um começa a fazer isso, que nem você vai lá e, não, eu sou experiente nisso, vou passar minha experiência, né? Sim. Isso gera uma qualificação, eu vejo, mais ampla.
A gente que não consegue, talvez, enxergar naquele momento. Porque os outros que estão na tua mesma função, em outras cidades, né, na equipe, vão ler o teu verbete e falam, pô, que bacana, eu também tenho isso. Sobre isso. Aí isso vai para o manual do ECP2, né? Falar, olha, convergiu tudo isso, já qualifica o manual. E que daí é um passo para virar aí uma outra GESCOM ou alguma coisa nesse sentido, né? O que eu vejo... É um trabalho formiguinha, né? Quero dizer eu vejo que a maioria do trabalho, muitas vezes, isso, claro, depende da consciência que está ali executando, ela fica muito no papel de executora e não de pesquisadora. Perfeito. Né? Então, acho que tem que fazer essa extrapolação, mudar esse patamar para o perfil agora pesquisístico. Né? Porque, na verdade, a gente não muda assim um ego pesquisador. Tudo que a gente faz é pesquisa. É parapsiquismo. Parapsiquismo não é só ECP2 e acoplementar. Parapsiquismo tem tudo. Tem tudo. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar multidimensional em tudo que a gente faz. É uma pitadinha, é um tempero. Né? A gente tem que buscar isso em tudo, fazer as correlações. Muito bom, obrigada. Lília, ali na tecnologia, na página 9, eu queria que você me explicasse melhor como que seria essa técnica de pontuações em parapercepciologia. As pontuações a gente coloca... Olha, na minha próxima pergunta. A gente faz as enumerações, assim, as quantidades, né? Tantos cursos, essas são, digamos assim, pontua o que foi, o que está ocorrendo dentro da parapercepciologia. Quantifica. Até o trabalho, conferir o trabalho. É o que está aqui, se você olhar, ó, na página... Pontuações. Não, na página 10. As pontuações. Tem lá as pontuações, Então, no acoplamentário, a gente faz a quantificação de quantos campos teve, quantos alunos teve, quantos foram mulheres, quantos foram homens. Isso é o trabalho do Flávio. É ele que tem essa visão. Quais foram, por exemplo, as etnias, que às vezes você, em determinado campo, é comentado muito sobre determinada etnia. E aí isso serve de material para correlação até com o EPICOM, de repente. Então o EPICOM ele participou do acoplamentário e foi debatido em determinadas etnias, houve um predomínio. Aí ele foi para o ECP2, também foi comentado esse mesmo predomínio. Então a ideia realmente é quantificar o que acontece dentro dos cursos de campo para servir para ter um banco de dados para quem quiser ir lá e fazer a sua pesquisa, autopesquisa ou mesmo uma pesquisa que seja aí em relação ao grupo. Então a gente está sempre ele facilita a pesquisa, não que a quantificação vai só através exige dela uma análise, né? Então através da análise vai gerando as pesquisas, né? Mas fica muito mais fácil, digamos assim, né? É uma síntese do que aconteceu. Por gentileza, na página 8, em estrangeirismologia, poderia falar sobre o paraperceptarium? O que seria? Não entendi. Que seria que nem acoplamentário, né? O paraperceptarium, né? Isso é utilizar. Um local, né? É um local, né? Onde desenvolve a parapercepciologia, né? Isso é colocado na enciclopédia, né? Tem vários, né? Que usam esse estrangeirismologia, né? Do professor Valdo, e eu inseri aqui. Mas não tem um ambiente que hoje, né, que tem o paraperceptarium. Não tem. Na verdade, o acoplamentário o tertuliário, o seu escritório. Então, me vai fazer. Na verdade, todo lugar pode ser, né, Lília? A não ser se você trabalha energia e cria um campo, um conceptáculo, ou poderia ter um só para isso. As dinâmicas, os laboratórios, tem muita coisa. Trinomiologia, página 9. Poderia desenvolver uma reflexão do trinômio interesse, meta, evolução essencial para a motivação e manutenção da pesquisa realizada em grupo? No sentido de convergir entre as pessoas o interesse que elas têm de pesquisa e de especialidade, a meta que elas querem atingir com isso. Então, através de simplesmente juntando essas pessoas que têm o mesmo interesse, têm a mesma especialidade, isso já facilita muito o direcionamento para o trabalho, para a produção, né? Isso favorece uma evolução grupal. As pessoas elas vão se auxiliando cada vez mais, e quando a gente vê uma já melhorou num aspecto, outra no outro, então é a junção de trafores. E isso favorece, avança, potencializa muita coisa. Então é nesse sentido que eu coloquei. Lilian, eu estava vendo a tua masculinologia e feminologia e um item me chamou a atenção, que foi o duplista e o duplólogo.
né? Você poderia explanar um pouquinho essa relação da dupla com o colégio? Sim. O que eu posso colocar como vivência pessoal é minha dupla. Então, é bem isso mesmo, essa é a intenção. Vamos um pouco, Everaldo. Nesse sentido. Falar. Não, mas o que é importante? Não é para passar para ele. Eu quis dizer assim no sentido de, olha que interessante, através da dupla a gente aumenta a convivência. É ali que a gente aprende a fazer a convivência. A convivência é uma interação, uma troca energética. Então, ali a gente desenvolve acoplamento, assimilação, desassimilação. Outra coisa, concessões, mudanças de comportamento, porque existe uma adaptação para uma harmonia, isso é inevitável para todos. Então, tudo isso vai desenvolvendo o quê? A assistência, desenvolve acolhimento, desenvolve orientação, encaminhamento, desenvolve muitas coisas que fazem parte da parapercepciologia, sem falar no equilíbrio emocional. Então, a dupla, ela é a 50% aí eu vejo assim, do respaldo, né? Então ela gera esse equilíbrio emocional, claro. E aí por diante. Tudo isso influencia energeticamente. Então é nesse sentido que eu quis pontuar. Agora, dentro da vivência que eu tenho com o meu duplista, então ele é um epicom também, né? Então eu vejo assim, as pesquisas que favorecem isso são imensas. Então a gente hoje tem uma oportunidade, né, Everaldo? A gente dá dinâmica juntos, a gente já deu acoplamentário juntos. Então isso potencializa demais as percepções, as parapercepções, conexão com amparo. Então a gente sempre tem trocas de vivências, trocas, refutações, né? E eu vejo que é um crescendo muito positivo dentro do epicentrismo. Lilian, página 8, Fatologia, sexta linha. Os debates públicos, como se dão dentro do Colégio Invisível da Parapercepciologia? E depois eu tenho outra pergunta, tá? Ok. Aqui foi colocado os debates no sentido de aquelas temas de pesquisas que estão sendo realizadas no colégio ser colocadas para o público, né, de interesse. Então aí vem os debates, é juntar mais pessoas interessadas para debater aquele assunto, né? Então aí entra nesse sentido. Nós não estamos fazendo debate ainda. Lembrando, somos jejundos, estamos menos que engatinhando, né, Flávia? Mas é uma possibilidade. Então, vamos dar um exemplo. Dessa qualificação, a gente pode tirar de alguns problemas que a gente está estudando, a gente pode gerar, sim, temas de debate, sei lá, no CAEC, que é público, ou palestras no IPC. Então, isso pode gerar ferramentas de pesquisa, né? Auto e heteropesquisa. É nesse sentido. Não esquece do círculo, né? E assim, então todo lugar onde possibilite debates, né? Então e assim por diante. Na página 9, Codigologia, a elaboração e aplicação do Código Grupal de Cosmoética, vocês já estão construindo esse código? Não. Olha só, a gente está a jejum, né? Então a gente ainda está alinhando algumas questões, né? Internas, nesse sentido de estrutura do Colégio Invisível. Então, a gente não fez CGC. Eu tenho CPC, né? Então, porque o CGC eu vejo assim que muito parte do CPC primeiro, né? Então, isso é o ideal. Posso colocar minha experiência com o CGC? Claro. Nós fizemos na Juriscons, né? A partir do código pessoal de cada um. E foi assim fundamental no entrosamento do grupo. O código grupal, ele trouxe aspectos que estavam nebulosos, que não se viam, né? E a construção dele, me parece... você também participou, não, o Everaldo? Não. É fundamental. Eu penso que é uma excelente ferramenta para vocês. Realmente... Mas só lembrando aqui, para quem está interessado no tema, nós vamos ter um curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Vão ser 2 módulos, de 19 a 21 de junho e de 28 a 30 de agosto. É uma realização do CAEC. Esse curso vai ser a equipe docente, o próprio professor Everaldo e a professora Juliana Remédios. E as pessoas, então, vão ser orientadas a como construir o seu código pessoal de cosmoética, que é a base do código grupal de cosmoética, né? Então, quem tiver interessado, as vagas são limitadas, são 12 participantes, com orientação personalizada e individual. Okay?
Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu já devolvo para vocês, tá? Parafatologia, página 9, quarta linha. Quanto ao reconhecimento e valorização da Equipex, pergunto se já houve análise e reconhecimento da paraelencologia específica que acompanha os participantes do Colégio Invisível. Olha, o que eu vejo da minha parte, assim, que eu já senti em campos bioenergéticos onde eu estava atuando, uma foi agora, na qualificação, um reconhecimento muito grande do trabalho. Mas não é da minha pessoa em si, mas sim do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, isso eu já presenciei. E aqui a gente pode ver, quem gostaria de comentar, né? Está na qualificação, acho que é muito de vocês pesquisadores, mas eu vejo que cada um, pelo menos do que vivenciaram hoje pela manhã e retrataram, viram algum processo assim de gratidão, né? Enfim, é um reconhecimento mesmo, e isso é inevitável. A gente também vê isso no ICP2, no acoplamentário, nas finalizações de campo, né? Que tem esse olhar da Equipex, esse acolhimento da Equipex, né? Porque sem a Equipim não funciona, né? Nada funciona. Assim como também sem a Equipex. É um sinergismo constante, né? Mas não é pela pessoa em si, mas é pelo trabalho, né? O que eu queria era complementar o que vocês falaram ainda há pouco sobre os laboratórios. Lembra? Ela falou o laboratório da parapercepciologia. Como é que é? Não. Perceptário. Paraperceptário. Uma coisa assim. Então, assim, aqui no verbete, só os laboratórios físicos que existem hoje, né? Então, vários laboratórios ainda podem ser criados. Mas mais importante do que todos esses laboratórios físicos é o Labicom, né? Que se você não fizer não anotar, não valorizar o laboratório pessoal, o Labicom é laboratório consciencial pessoal, né? Pode existir o que for mais de físico que, né? Então, só queria complementar nesse sentido. Infobiologia, página 2, primeira linha. O grupo tem recomendações para consins com espectrofobia? Fazer cursos. Espectrofobia a gente vê muito, principalmente em crianças, e também tem adultos vários ali com medos, né, de consciexes. Espectrofobia é isso, né? Medo de ver as consciexes, né? Complementária. E isso eu vou chegar. Mas o laboratório complementar ele é muito bom, mas vale a pena a pessoa, quando fazer a inscrição, ela verbalizar isso para a equipe, não tem problema nenhum. Então falar, eu tenho medo disso, não sei o quê. Isso vai auxiliar, porque ela vai ver que várias pessoas, porque ali como é um trabalho grupal, então sempre, e ele é muito ativo, então ela vai perdendo pouco a pouco, vai se dessensibilizando quanto a essa realidade multidimensional, né? Então vale a pena. Né? Dinâmicas parapsíquicas também é o mesmo modelo, é uma dessensibilização. Então, desse medo, desse objeto, né, fóbico. Com aquele fato, com aquele parafato. Isso, ela vai tornando-se mais real para ela. Mais real, né, vai se aproximando. Diminuindo as fantasias, as expectativas. E aí vai embora. E aí vai. Tudo bem? Teoriologia, página 2. Poderia explicar a teoria da evolução através do autoparapsiquismo lúcido? Quando a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo, utilizando para isso o parapsiquismo, a gente começa a entender a realidade seriexológica. Então a gente acaba entendendo a questão assim, de retrovidas, pouco a pouco. A gente também começa a compreender o colega que está do lado, começa a ver ele como uma consciência em evolução. Então esse processo, o parapsiquismo, eu acho que é um liame disso, né? Ele faz esse fechamento, né? Sem o parapsiquismo a gente não consegue ter essa visão mais amplificada da nossa realidade. Não, nem consegue entender o conceito de evolução. Perfeito. Né? Você pode até acreditar, mas não compreende. Não tem como isso. E o acreditar não é logicamente o ideal. Pensenologia, página 1. Poderia ampliar o conceito de parapsicopensenes e da parapsicopensenidade? É a questão de você acessar, quando você acessa a questão extrafísica da multidimensionalidade, é um parapsicopensene. Então você está já mais atuando, digamos assim, mais como consciexes, né? Você já está mais amplo nessa realidade, nesse fluxo, né, da multidimensionalidade. Seria nesse sentido.
E por último aqui quais as dicas para mantermos a retilinearidade pensênica? E é um trabalho árduo. O que eu vejo? A primeira coisa que me auxiliou, que vem me auxiliando, é a questão conscienciometria. Então, você começar a entender como que você pensa. É uma coisa assim, parece filosófica, mas não é. Ela é prática. Então, muitas pessoas, os pensamentos invadem a nossa mente e a gente simplesmente atua direto, sem muito questionar. Isso é a maioria das pessoas. No momento em que você para e reflete, o que eu estou pensando agora? Caramba, só vem na minha mente que eu estou, sei lá, contrária a tal pessoa. Não estou gostando. Só que eu não falo isso para ninguém. Isso invade a minha mente e vai embora. Se a gente não para e reflete sobre isso, a gente não muda. Então, a gente tem que começar a prestar atenção o que passa na tua cabeça, o que você pensa, qual que é o teu padrão de pensamento, tanto positivo quanto negativo. E aí sim a gente vai mudando, reciclando. Como que a gente recicla? Através do CPC, a própria compreensão do que você está pensando, tanto negativo, faz você já gerar pensamentos diferenciados. Vou dar um exemplo, pensou mal de alguém, aí você identifica, pensei mal agora, caramba, o que eu vou fazer? Tem uma técnica, pensa 3 trafores na hora da pessoa. Nem que seja do cabelo, do olho, do que se for, se você não conhece a pessoa. Mas isso é uma mudança ativa do seu pensamento. Então, seres humanos, consciências, têm esse poder de mudar o que está pensando. E isso muda a energia, muda as emoções, muda tudo. Então, só que para isso a gente tem que ser mais assim, observador quanto à nossa pensenidade. Aí existem inúmeras técnicas para isso. Metapensene, checagem holossomática, checagem pensênica da consciencioterapia. Então, olha, gente, tem um livro do César Machado, que é Proatividade Evolutiva, né? Isso. Lá ele descreve técnica a técnica, várias técnicas da conscienciometria e consciencioterapia. Está muito bacana. Então, vale a pena Agora, buscar. Tem um artigo da Juliana dos Remédios, também. Não tem? Pensenograma na revista Consciência. E tem uma planilha também sobre isso, né? Que ela fala dessa técnica de anotar, como é que ela fez esses registros. O bacana é você anotar mesmo os seus pensamentos que você tem, principalmente aqueles mais negativos, porque a gente quer mudar, não para ser negativista, não é isso. Então você vai anotando o pensamento, a emoção que você teve, comportamento que você teve e suas sensações energéticas. A gente fazia muito isso na Conscius. Por que disso tudo? Porque você vai ver a raiz da tua patopensenidade. Identificando a raiz, é muito mais fácil você mudar. O problema é que as pessoas não anotam. A gente treinava, as pessoas, esqueci. Porque pensamento pode vir imagem mental, como sentenças ou frases muito rápidas na sua cabeça. E você tem que ter porque acuidade. Junto, A sensação vem depois, é uma reação no pensamento, na verdade, né? Então a gente tem que identificar antes para mudar. Se a gente não fizer isso, sempre a gente só está lidando assim, está fazendo um círculo, né? Então, isso eu vejo que é a grande reciclagem, né? Você mudar esse pensamento, a base disso. Professora Lilian, você poderia comentar ou aprofundar ali na sindromologia, quando você colocou a superação da síndrome da autodesvalorização parapsíquica? Perfeito. Então, a autodesvalorização, então, é aquela pessoa mais trafarista, autotrafarista. Então, ela coloca na balança íntima mais os defeitos dela do que as qualidades. Então, ela sempre está focando nela coisas mais negativas. Às vezes, no outro, ela vê coisas positivas, mas nela ela não consegue. Então, isso é uma autodesvalorização. Como que a gente consegue superar isso? Primeiro, vamos ver qual o pensamento desse indivíduo que cria isso. Então, o que faz dela se sentir fracassada, abandonada e assim por diante? O que faz? E para isso você tem que identificar o pensamento, a situação, o grupo de pessoas que te ativa isso. Então, mensurando tudo isso, você traz essa realidade para você, em vez de fugir dela. De dizer, nada vai mudar, ou, o que adianta eu mexer com isso, né? Então, você traz e estuda. Caramba, quando eu fico com tais pessoas, isso aqui, eu me autodesvalorizo. Eu sempre tenho uma tendência trafarista. Aí você, só pelo fato de você criar essa realidade para você, trazer para você isso, essas informações, você consegue processar melhor. Quando você tiver uma outra situação dessa igual,
é como se você criasse entende, um mosquitinho lá. Você vai falar, opa, atenção, é aqui que eu fico trafarista, né? E aí você pode ir mudando os pensamentos. As técnicas de mudanças é essa, metapensene, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Você sempre tem que enfrentar. Nunca dar o passo para trás ou ficar acomodado. Identificou alguma coisa trafarista? Opa, vamos lá. Vamos para frente. O que tem que fazer? Qual que é o antônimo desse trafar? Eu tenho que desenvolver tal coisa. Como é que eu vou desenvolver? E assim vai. Sempre. Sempre se coloque à prova de. E nunca o contrário. Porque tem equívocos. Às vezes a pessoa ela fala, não, é melhor eu não mexer, assim eu estou em paz, fraterna. Nossa, aqui não vai gerar conflito. Nossa, estou desperta. Então, né? E ela não, na verdade, ela não está se renovando, né? Então a gente tem que criar crises positivas para nós. Tudo bem? Professora Lília, estou cursando verbetografia online. O verbete é autogestão paraperceptiva. Descrever sobre o tema é esclarecedor de nossos trafares e trafais. A tertúlia de hoje está sendo um impulso no autoconhecimento paraperceptivo. Agradeço. E como posso participar do Colégio Invisível da Parapercepção? Caramba, agora não tem jeito. Agora vocês vão ter que dar um jeito, dar um endereço online, resolva isso. A gente tem um endereço de e-mail, Faz 2 horas que nós estamos fazendo essa pergunta, não é isso? Tem um e-mail, não, vamos que é isso? Tem um e-mail do Colégio Invisível, não tem? Se vira agora, não é isso? Mas enfim, a gente vai conseguir. A gente vai reunir todo mundo. Não, mas aí a resposta dela qual que é? A resposta dela é... Vamos, eu tô querendo uma resposta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar o seu e-mail, se você me permite, e a gente manda para você o nosso endereço de e-mail pessoal, e provavelmente aí, mais um mês, a gente vai divulgar, sim, para todos, né? Isso no ICGE, né? E por aí adiante, um e-mail de contato do Colégio Invisível para abrir o mais cedo possível para esses grupos de pesquisadores. Tudo certo? Tudo bem? Perguntas? Lília, aqui na Fobiologia, na página 9, você coloca a evitação da autorreflexofobia. Deixa eu ver. Põe lá, o último item na página 9, na Fobiologia. Achou? Achei. A evitação da autorreflexofobia. Nos seus estudos aí de parapsiquismo, você tem alguma hipótese da causa da reflexofobia? Você quer dizer assim, de comportamentos... Qual é a causa das pessoas terem medo de refletir? Porque isso aí... Não tem assim uma síntese, sabe, Mabel? Eu vejo assim, a experiência que eu tenho é da metria e da terapia, da conscienciometria mais, né? A consciencioterapia como evoluciente, né? Mas eu vejo que a maior parte as pessoas elas não querem ver que elas estão erradas. Elas têm um orgulho imenso de admitir que alguns pensamentos delas não são condizentes com a fraternidade ou com aquilo que elas desejariam ser. Ser os valores delas. Os valores geralmente estão equivocados. Tanto para mais quanto para menos, eu estou falando, entende? Mas há uma idealização muito grande. Então, quando ela se coloca à prova daquele trafar, ela tende a reagir que nem cachorro, assim, quando fica coado, tira o osso dele, ele fica. Então ele joga a culpa no outro, fala que o outro é ruim, mas nunca é ele, não, olha só, e fica. E tem vários sintomas e reações da pessoa, e que essas reações não favorecem a reflexão dela. E ela só vai reagindo com isso, reagindo e reagindo e reagindo. E nunca ela tende a se concentrar nela, né? Por isso que é muito difícil, assim, eu vejo, teve um tempo da própria consciencioterapia que era difícil a pessoa passar como evoluciente, porque tem um mito que para passar como evoluciente ela tem que ter problema. Ela não entendeu ainda que a reciclagem ela pode ter uma crise positiva. Ela chegar e falar assim, olha, agora eu não tenho conflito, mas cara lá, eu quero ver um CPC, eu quero fazer uma profilaxia desse traço. Porque você já imaginou? Se for assim, a pessoa não tem trafar. Ela está falando assim, eu não tenho problema, não quero mexer. Então, é só quando chegar o problema que ela vai mexer. Então, aí você vê que ela não está entendendo esse processo evolutivo, ao meu ver. Então, aí faltou o quê? Reflexão, maturidade, inteligência evolutiva, e aí por diante. Interesse, e aí vai. Ainda
dentro da teoria da evolução, que seria uma pergunta que eu teria feito, eu não sei se já foi falado sobre o crescendo, e o crescendo evolutivo da autopesquisa poderia ampliar para nós. Eucárdio, você pode repetir? O crescendo? Crescendo. Qual página, Eucárdio? Na página 9. 9, obrigada. O crescendo evolutivo da autopesquisa. Eucárdio, aqui, assim, quando você começa a fazer a autopesquisa, automaticamente aquilo vai criando um fermento, né, dentro de você. É assim que eu me vejo, assim. Então, você começa pequeno, de repente você não para mais, aquilo vicia, vira um brinquedinho e que você cada vez mais vai fazendo pesquisas de várias coisas, de vários assuntos, e que tem esse vínculo de autopesquisa, de automelhoria, né. Então, a pessoa, ela verdadeiramente se torna um conscienciólogo, um pesquisador, né, de fato. Então, é nesse sentido, esse crescendo, e que leva nós a ir para a escala evolutiva das consciências, né? Cada vez mais ampliando essa nossa realidade, a nossa assunção de neopatamares evolutivos, e tudo a base é essa questão da autopesquisa, né? Então, para encerrar com chave ebúrnea... Opa! Acha, tremeu agora. Não é ouro, mas é prata. Socorro! O que vem, Eucárdio? Eu diria que ampliasse a frase enfática, se já não foi feito. Não foi. Então, o Colégio Invisível da Parapercepciologia, ele fomenta a pesquisa e a troca de experiências parapsíquicas entre os pesquisadores, né? E, então, a gente quer integrar esses pesquisadores de várias áreas de cursos, né, de campos bioenergéticos, porque isso vai aumentar, assim, a nossa maturidade para trabalhar nesses cursos e também para lidar conosco mesmo na relação da parapercepciologia, e isso vai descortinando cada vez mais a questão da multidimensionalidade, vai se tornando cada vez mais realidade, assim, mais íntima, né, nossa. Então, se a gente conseguir fazer isso, essa troca de experiência, aumentar a pesquisa, a autopesquisa, a heteropesquisa, e aumentar as GESCONs dentro dessa temática. E mais, para encerrar, então, com chave de ouro, poderia fazer a questionologia para todos nós. Né? Tudo bem. Então, é para fechar mesmo, né? O tempo está... Então, aí eu pergunto para todos, né? Vocês participam de Colégio Invisível, né? Da Conscienciologia, e quais proveitos evolutivos vocês vêm obtendo com essa pesquisa, né? Em grupo, dentro das parapercepções pessoais. Então, eu acho que agora o nosso trabalho de casa, eu vim apresentar o verbete e saiu com o trabalho dobrado, né? Que no sentido de a gente vai estruturar, organizar melhor o Colégio Invisível para melhor acolher a todos, né? Eu acho que depois dessa qualificação a gente já vai ter algumas diretrizes e vai publicar isso online, né? Para todo mundo saber, desde e-mail, contatos e assim por diante. Ok, gente, então nós estamos encerrando aqui nossa tertúlia. Agradecemos aí a participação da professora Lília, dos tertulianos, dos teletertulianos, e passamos aí os nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presenças, 22 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Eliane, com a segunda semana de Serenologia. A Associação Aracê abre chamadas de trabalhos para a segunda semana de Serenologia. Durante a segunda semana de Serenologia ocorre o terceiro fórum de Serenologia e o quinto encontro de Serenautas. Esse evento é aberto não apenas às pessoas que fizeram o serenário, o laboratório serenário, porém a todos os interessados no tema da serenologia. Então, entre os temas nós sugerimos acalmia, bondade, pacificação, temperança, tranquilidade, antiemocionalidade, entre outros. Então, esse evento vai acontecer no final do ano, de 26 a 31 de dezembro, no campus Aracê. E a chamada de trabalhos, o prazo de envio dos temas, dos artigos, encerra-se no dia 30 de junho. Então, as pessoas interessadas em enviar seus temas, seus artigos, nós sabemos que tem muitas pessoas que têm muita experiência, até com as atividades de campo, que foram faladas muito hoje, na tertúlia de hoje, podem aproveitar para enviar essas experiências
e apresentar nesse evento do final de ano. Tá? Então, o e-mail para o envio, fórum@arace.org. fórum@arace.org. E o telefone com o WhatsApp é 28 99986 4012. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Língua, especialidade Somatologia, e o verbetógrafo Eucárdio de Rosso. Muito obrigado e boa tarde a todos.